Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos à nossa aula extra. Nessa aula, nós queremos apresentar o problema do Antigo Testamento, conforme foi apresentado pelo o teólogo Walter Kaiser Jr. Não somente isso, não é tanto o foco dessa aula focar no problema, mas principalmente na resposta que o Walter Kaiser dá ao problema, porque eu penso ser muito útil para nós no processo de construção da nossa compreensão do que é a teologia bíblica. Eu vou fazer isso a partir do segundo capítulo deste livro, Pregando e Ensinando a partir do Antigo Testamento, um guia para a igreja. Esse livro foi lançado em português em 2009 pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, e é um material que pode ser muito útil na discussão. É preciso dizer de antemão que o Walter Kaiser ele não está preocupado em trazer o problema à tona com o máximo grau de clareza possível. Isto é uma preocupação do John Bright, certo? Um livro que nós estamos utilizando da nossa disciplina. A autoridade do Antigo Testamento. O John Bright, então, gasta uma boa porção do seu livro, de fato, a primeira seção do seu livro, primeiro capítulo, para trazer clareza à questão do problema. O que é, de fato, que nós nos referimos quando falamos sobre este problema, certo? Então, essa é uma perspectiva, uma preocupação do John Bright. Aqui, o Walter Kaiser está mais preocupado em apresentar a sua resposta, certo? O que ele chama de plano promessa. Nós vamos ver já já. Então, essa aula é extra, onde nós apresentaremos a perspectiva de Walter Kaiser Jr., certo? Essa aula extra, ela apresenta, né, como eu falei para vocês, então vamos entrar aqui na introdução ao assunto. Então, o Kaiser, ele começa colocando 3 perguntas para a gente. Primeiro, qual é o significado do AT, do Antigo Testamento, para nós hoje? Então, ele reconhece, como todos nós reconhecemos, né, os membros dessa disciplina, né, nossa interação, e nossa interação a gente já ficou claro para a gente que é um problema. Que os irmãos, a igreja, ao invés de receber o Antigo Testamento de modo a percebê-lo como um presente de Deus, antes a igreja tem feito alguns questionamentos, né? E parte desses questionamentos estão relacionados ao significado. Qual é o significado que o Antigo Testamento tem para nós hoje, certo? O segundo questionamento que o Kaiser também apresenta é: por que os crentes deveriam se importar com o Antigo Testamento, uma vez que agora ele já tem um Novo Testamento? Se o Novo Testamento é a maior das revelações de Deus, se Cristo está claramente revelado no Antigo Testamento, se é por meio do Novo Testamento, se é por meio do Novo Testamento, da revelação de Cristo no Novo Testamento, que eu tenho a reconexão do meu relacionamento com Deus, né? O religare, né? Por que eu precisaria então do Antigo Testamento para a minha vida, crença e exercício da fé? E ele coloca então um outro problema ainda. Não há uma grande quantidade de problemas em usar um livro como o Antigo Testamento, especialmente quando há muitos trechos dele que não mais estão em vigor e nem são mais normativos para a igreja. De fato, acho que nenhum cristão, ou nenhum não, sempre a gente tem algumas exceções malucas, né? Mas a boa parte da cristandade vai afirmar, vou dizer assim, a cristandade majoritariamente, né? Os cristãos de modo majoritário afirmam categoricamente que existem partes do Antigo Testamento que não mais estão em vigor e nem que são normativas para nós hoje enquanto igreja. Avançando aqui na nossa apresentação. Em 1955, Emil Cralin advertiu: o problema do Antigo Testamento não é um entre muitos, mas é o principal problema da teologia. E aí ele usa como exemplo dessa problemática Gênesis capítulo 15, versículo
16. Ah, é possível que alguém conclua que a fé de Abraão em Deus significa simplesmente que ele se tornou um teísta, certo? E em se tornar ateísta, ele passa a acreditar em Deus, que existe um Deus, certo? E ele então depositaria a sua confiança nesse Deus. E os resultados dessa interpretação, então, de que Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça, pode afetar a missiologia, a cristologia, a teologia propriamente dita e outros aspectos. Essa conclusão falsa, diz Kaiser, fez com que muitos concluíssem que não é necessário que a fé de uma pessoa seja fundamentada necessariamente em Jesus ou exclusivamente em Jesus, pois essa pessoa pode vivenciar uma fé salvadora simplesmente crendo que existe um Deus, como supostamente fez Abraão. Então nós sabemos, por exemplo, que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, Deus homem, né? Segundo 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, crer no Senhor Jesus será salvo, ele é o caminho, a verdade e a vida, a ideia de que só por meio dele. Então, acho que eu não preciso gastar energia aqui tentando lhe convencer da importância da suficiência de Cristo. Mas como a suficiência de Cristo seria compreendida ou se sustentaria à luz de Gênesis capítulo 16, verso 5, sem que nós tratemos de modo coerente o Antigo Testamento. Certo? Haveria grande problema na exegese, diz Kaiser, do Antigo Testamento se sustentássemos que Abraão meramente cria em Deus. Dizer que Abraão cria em Deus sem fazer referência à promessa da semente que haveria de vir significaria que agora uma teologia mais fraca estaria dominando os nossos conceitos de salvação, de missões e da necessidade de crer em Cristo. O texto do Kaiser segue, ele traz um outro erudito para a conversa. E conforme esse erudito, o Antigo Testamento é o grande problema da teologia. Ele diz o seguinte: não seria nenhum exagero compreender o problema. Deixa eu sair aqui da tela, só um minuto. Não seria nenhum exagero compreender o problema hermenêutico do Antigo Testamento como o problema da teologia cristã. Não se trata apenas de um problema entre outros. É o problema, porque todas as outras questões da teologia são afetadas de uma ou de outra maneira pela solução desse problema. Então, a ideia aqui é que ele está colocando o problema no devido lugar, como um problema de suma importância. E o Walter Kaiser vai adiante. Ele diz o seguinte, um passo em falso, neste testamento, no Antigo Testamento, muitas vezes significa um passo falso na nossa teologia e na nossa prática da fé, certo? Então, avançando aqui depois de mostrar a devida seriedade do problema, e eu achei interessante que vocês fossem expostos a esse tipo de pensamento, vocês não acharem que a gente está meio que supervalorizando um problema que de fato é secundário. Não, meus irmãos. O problema da autoridade do Antigo Testamento é de fato um problema central, como alguns propuseram, é o problema da teologia, certo? Então, seguindo, dentro do problema do Antigo Testamento você tem diversas questões, certo? Uma delas é a ideia de qual o centro unificador do Antigo Testamento, ou melhor, da Escritura, né? Existe um Mitte, eu não sei, essa palavra é uma palavra até onde me consta de origem alemã,
não sei qual é a pronúncia correta, mas a palavra ela quer expressar essa ideia de unidade, certo? Que então nós vamos entrar mais especificamente no conceito de plano promessa do Walter Kaiser. Então, primeiro vamos entender que existe uma acusação central, tá bom? Observe. A acusação central contra a unidade e a capacidade de conexão entre os testamentos é o fato de que os materiais do Antigo Testamento, ela é construída, né, sobre o fato de que os materiais do Antigo Testamento são tão variados, distintos e diversificados que eles são impossíveis de serem percebidos em um plano único organizacional, certo? E essa variação, essa distinção, essa diversificação extrema, ela impossibilita a percepção de qualquer motivação central, certo? Então, de fato, você vai ver narrativas como Eclesiastes, como Gênesis, como Levíticos, como Cantares, como Malaquias, e você realmente vai perceber que cada autor bíblico desse, ele vai enfocar em um aspecto da realidade, em um aspecto do relacionamento do povo com o Senhor, em um aspecto da vida, certo? Em um aspecto da religião, de modo que tentar ver um fio condutor, dada essa atomização, né? Essa separação de temas, essa variedade, essa diversidade, é impossível, certo? Bem, é uma acusação que a gente já viu, certo? É uma acusação que a gente já viu. Como então tentar perceber esse tema unificador? Existe, né? Ele. A primeira coisa que o Walter Kaiser vai tratar para começar a resolver esse problema é o seguinte: a igreja primitiva e os próprios autores do Antigo Testamento, eles viam o Antigo Testamento e os seus registros como uma história progressiva de um plano e dentro dos propósitos de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa perceber é que, à medida que os autores vão escrevendo o Antigo Testamento, eles não percebem o Antigo Testamento ou a sua escrita como desconecta com o passado, certo? Aí vai, volta aqui para aquela velha história. Você vai ter que dar uma visitada no nosso querido amigo Abner Chau, certo? Que ele vai mostrar que existe uma percepção do que está acontecendo, né? No caso, o ponto dele é mostrar o método interpretativo, mas por ver o método, você consegue perceber que eles estão conscientes de que a história ela é vista de modo progressivo, certo? Ela está caminhando para um lugar, e esse lugar é dentro do propósito de Deus, certo? Uma outra questão aqui que ele coloca é a questão da unidade, certo? E ou a forma como essa unidade pode ser percebida, né? Desculpe. Ela pode ser investigada na maneira como os autores posteriores citam e referem-se a eventos, pessoas e instituições anteriores, certo? Então, quando os autores de uma época posterior fazem referência a uma época anterior, o que é que eles percebem? Eles percebem essa unidade? Eles percebem esse centro unificador? Ou isso é coisa da cabeça do povo? Ou eles percebem a coisa atomizada, né? A coisa tão distinta que se torna impossível de que uma resposta seja dada. E é aqui que nós somos expostos à nossa querida resposta do Walter Kaiser, certo? Há um centro unificador. Existe uma chave mestre que destrava, né? Aí eu sei que tá com esse drive travado aí, viu? Agora é hora de destravar.
existe uma chave mestre que destrava esta busca por um centro organizador, por um MIT, por um tema central, né? Um fio condutor. Qual é ela? O Kaiser afirma que ela vai ser encontrada no plano promessa, certo? No plano promessa. Que é isso? Então, ele vai argumentar que a sua noção de plano promessa, ela pode ser encontrada em 1 de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, verso 3 ao verso 12, certo? O que é que está acontecendo ali? Pedro está falando de uma grande salvação que os crentes têm. Salvação da eles, esperança viva, né? Uma coroa corruptível, uma herança que não murcha, né? Imarcessível. Uma grande salvação. E ele vai dizer, vocês, para a igreja, têm essa grande salvação. Agora, essa salvação grande que vocês têm, ela é a mesma salvação que os profetas tinham estudado. Eles inquiriram, certo? Eles procuraram. Então alguém vai argumentar, né? Aí ele vai dizer, então, voltando aqui. Então ele vai dizer, tá vendo? Então é o fio condutor. Pedro percebe isso. Contudo, ele apresenta algumas objeções ao seu argumento. Certo? Ele antevê algumas objeções. Se os profetas estavam quebrando a cabeça para entender a salvação, como eles poderiam ter sido versados ou como eles poderiam ser conhecedores desta salvação? Se eles estavam inquirindo, eles não compreendiam, né? Então que esse pode ser um centro unificador, certo? Não seria essa uma maneira, uma resposta que apresente a diversificação e a atomização do tema? Kaiser vai dizer que não. Na verdade, o que eles estavam tentando compreender era... Cadê aqui? Apenas 2 temas. Quais os temas? Primeiro tema, a ocasião apropriada e as circunstâncias conectadas com o Messias e suas obras que eles não conseguiam compreender. Qual é a ocasião? Quais as circunstâncias que estão conectadas com o Messias e com aquilo que ele vai fazer, com as suas obras? Então essa incapacidade de compreensão foi que trouxe a frustração para os profetas. Aí o Kaiser vem de modo bem perspicaz apresentar uma crença comum entre os autores. Para ele, então, meus irmãos, vou até aparecer aqui sem jogar o slide sem a minha cara. Eles não tinham dúvida sobre 5 aspectos. Primeiro, eles sabiam que estavam falando sobre o Messias, sobre essa promessa. Segundo, eles sabiam que o Messias iria sofrer. E é interessante porque em Gênesis 3,15 já há a indicação de que o descendente da mulher seria picado pela descendência da serpente. Certo? Então não é uma coisa que o Kaiser está argumentando aqui sem nexo. Certo? Terceiro, mesmo mediante ao sofrimento, eles sabiam, os autores do Antigo Testamento, que o Messias triunfaria. Que a despeito dele ser picado no seu calcanhar, é com esse calcanhar ferido que ele esmagaria a cabeça da serpente. O Kaiser coloca também que eles sabiam a ordem dos acontecimentos. Antes do triunfo, haveria primeiro o sofrimento, conforme expresso em Gênesis capítulo 3,15. E eles também sabiam que estavam escrevendo para uma época, para crentes de uma época posterior a deles. Aqui você pode perguntar, eles sabiam que era a igreja? Duvido. A instituição igreja conforme temos hoje, duvido.
mas que eram crentes, que seriam crentes e que teriam acesso a esse material, isso não há dúvida. Pois bem, alguns acadêmicos têm sugeriram temas centrais para o Antigo Testamento: santidade de Deus, a lei de Deus, né? A missão de Deus, o nosso querido Christopher Wright, a história da habitação, né? A comunhão com Deus. São temas que são apresentações de temas unificadores do Antigo Testamento, certo? Bem, Walter Kaiser vai dizer que todos esses temas, embora tenham as suas contribuições, não podem ser sustentados pelo próprio texto do AT. E que se existe um texto capaz de sustentar essa unidade, é Gênesis capítulo 12, verso 3. Ele diz o seguinte: o plano de Deus pode ser definido como uma mensagem ou uma declaração de que ele, o Senhor, Deus, formaria uma nação e que dela traria aquele por cujo intermédio a salvação viria a todas as nações. Esse tema pode ser mencionado como o plano promessa, certo? Por causa então, essa é a noção de plano promessa. Aí ele vai dizer assim, ó: o AT exibe essa unidade de existe alguma unidade que o AT exibe? Então ele vai dizer: embora a palavra promessa só apareça no Novo Testamento, o conceito está presente no Antigo. Ela aparece em vários termos, tais como juramento, ou juramento de Deus, a sua palavra, o seu reino, a sua casa e outros. À medida que o plano promessa se desenvolvia, ele assumia mais itens dentro do mesmo plano. Ele dá exemplo aí, por exemplo, de missões, da relação do povo com a terra, do temor a Deus e até mesmo o relacionamento conjugal, certo? E, por exemplo, ele cita Paulo quando diz: nós anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, hoje te gerei. Um outro texto que ele apresenta aí, o argumento de Paulo, é Atos 26. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, almejam alcançar no tocante a essa esperança, ó rei, é que sou acusado pelos judeus, certo? Então, ele vai enfatizar essa noção de promessa. O Kaiser também coloca essa noção de plano-promessa, ele percebe ela dentro de 4 passagens que para ele são singulares, são as mais singulares dentro do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 3:15, Gênesis 12, 1 a 3, 2 Samuel 7 e Jeremias 31 a 34, certo? Então essas são as passagens centrais do plano promessa. Foram respectivamente feitos a Eva, né, Abraão, Davi e a Israel, certo? A Israel. Então, muito interessante aí você ter uma boa teologia sobre essas passagens. Deixa eu tirar aqui minha cara da tela. A compreensão perfeita do plano de Deus facilitará em muito no ensino, facilitará em muito o ensino e a pregação das partes individuais dessa totalidade no Antigo Testamento, ou
explicando de outra maneira. É difícil realizar pregação e ensinamentos explicativos, né, ou expositivos sem uma teologia bíblica que se origine naturalmente do próprio texto das Escrituras. É preciso ter alguma ideia de como é a floresta antes de tentar interpretar individualmente as árvores, os ramos ou as folhas. A teologia bíblica se torna um componente muito importante no entendimento do pregador e do professor quando ele ou ela abordam o texto, certo? Então observe aqui que tanto o Kaiser como o Bright, eles vão enfatizar a importância da teologia bíblica para a parte do ensino. Uma outra questão aqui, essa vou passar bem mais rápido, certo? Para não ficar cansativo o vídeo, certo? Vou passar bem mais rápido com vocês. É a questão do legalismo e graça, certo? Que é uma questão que envolve também o problema do Antigo Testamento. Então, com muita frequência, os crentes pensam, e dentro do problema, né, do ateu está a compreensão de que os crentes pensam que o Antigo Testamento é sinônimo de lei, de uma lei mosaica que foi extinta. Logo, não deveria mais ser preocupação nossa. Martinho Lutero, no seu comentário às Epístolas de Gálatas, de 1976, essa edição específica, na página 223, disse o seguinte: Cristo aboliu todas as leis de Moisés que já existiram, certo? Então, a posição de Lutero. O Kaiser coloca assim: se Lutero estiver correto, não haveria mais lei contra homicídio, contra roubo, contra a idolatria, contra o adultério, contra o falso testemunho, a desonra aos pais e outras coisas. A declaração de Lutero, tal como aparece, precisa de grandes correções. Irineu, discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do próprio apóstolo João, escreveu em 180 depois de Cristo o oposto do que Lutero viria a defender no futuro. Ele defendeu que os apóstolos estavam com Tiago, né? Os apóstolos que estavam com Tiago permitiram que os gentios agissem livremente, entregando-nos ao Espírito de Deus. Mas eles mesmos, embora conhecendo o mesmo Deus, continuaram com as antigas observâncias. Isto fizeram os apóstolos, os quais o Senhor fez testemunho de cada ato e de cada doutrina, agindo escrupulosamente de acordo com a dispensação da lei mosaica, certo? Então, mostrando aí uma coisa. Dois textos que são interessantes, já mencionamos, é o próprio Êxodo 20, que ele vai dizer, o Senhor vai falar para Moisés que a lei que ele dá é: eu sou o Senhor que te tirei da terra da escravidão. Ou seja, ele já se dirige a uma nação redimida, a um Israel redimido. Ele não se dirige mais a um povo que está buscando se relacionar com ele. Não, ele está se dirigindo a uma nação que já foi redimida. E em Juízes, capítulo 2, verso 1, se eu vou precisar ler aqui com vocês, ele diz o seguinte, ó: Subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob o juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: eu nunca invalidarei a minha aliança convosco. Kaiser então apresenta o seguinte questionamento: se isso não é uma religião de graça, eu não sei mais o que é, certo? Então, existem outros problemas ainda nessa relação do Antigo Testamento, mas eu espero que você esteja cada vez mais consciente deste problema e lide com ele de modo fiel no seu ensino e na sua pregação. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, e que a gente possa junto continuar trilhando aí a nossa jornada para sermos pregadores fiéis da palavra de Deus. Forte abraço.